Mais um fim de tarde chuvoso e mais uma conversa na cafeteria. Eu já tô ficando cansado. Eu não sou o tipo de pessoa que se incomoda com a rotina, mas isso é muito frustrante. É sempre assim, um encontro amigável, uns sorrisos, umas piadas sem graça. Daí eu conto a mesma história e as pessoas começam a achar que eu sou louco. Mas se bem que talvez hoje seja diferente. Quando eu a vi pela primeira vez na aula de música, me passou uma impressão diferente. Na verdade não, uma impressão familiar. Mas a que ponto eu cheguei, hein? Onde o familiar começa a se parecer o estranho e o diferente se torna o novo normal. Chega a ser irônico. Ainda faltam algumas quadras até lá. Eu acho que dá tempo de ouvir uma música. A cada dia que passava, eu ficava mais confuso com tudo o que estava acontecendo. No começo, eu estava mais preocupado em encontrar minha família, mas conforme o tempo foi passando, a esperança foi diminuindo. Até o ponto que eu fui convencido pela psicóloga da escola a aceitar e seguir em frente. Já tinham se passado 4 meses e as pessoas continuavam desaparecendo e as ruas de Verdejal pareciam já cidade fantasma. O mais bizarro é que ninguém tocava no assunto. E eu fui começando a perceber uma coisa peculiar. Quando alguém sumia, não sumia só da cidade. Parece que sumia também da memória das pessoas. Como se nunca tivesse existido. Os professores sabiam que eu era órfão, mas não tinham lembrança da minha mãe nem do meu irmão, que estudava na mesma escola. O fenômeno insólito sempre acontecia longe dos meus olhos. Eu pegava o ônibus no mesmo horário com as mesmas pessoas e na semana seguinte tinha 2 a menos. Sumiam de noite, na hora que eu tava dormindo? Já naquela época eu comecei a desconfiar que eu tava enlouquecendo. Eu me sentia cada vez mais perdido dentro do bairro que passei toda a minha infância. Não encontrava mais os lugares de sempre, a velha loja de tecnologia que só vendia coisas ultrapassadas, a pizzaria da família italiana que eu nem lembro o nome. Até que eu finalmente percebi. A cidade estava se apagando. Não tinha mais dúvida. A minha loucura era um fato. Mas não importava, na verdade. A única certeza é de que eu estava sozinho. No 5º mês, eu já estava indiferente a tudo e vivendo naquela cidade onírica, só esperando enfim desaparecer junto com as casas. Alguns dias eu até que consegui me distrair e esquecer por alguns momentos aquela loucura toda. Óbvio que não durava muito, mas tive alguns bons momentos já perto do fim de tudo. Eu comecei a voltar da escola de bicicleta porque eu achava muito melancólico ficar parado na janela do ônibus olhando a paisagem vazia. Os melhores dias eram quando eu fazia o trajeto com meu amigo Vinícius. A gente ia conversando sobre anime ou às vezes até sobre alguma garota. Foi em um desses dias que eu vi. A gente vinha descendo a principal do bairro, uma avenida íngreme que cruzava as ruas menores até chegar na dele. Eu senti a interrupção do barulho do vento. Olhei para trás e vi um vazio devorando as casas e o asfalto à distância na nossa direção. Ele gritou para que eu corresse e eu corri. Acelerei na descida, desviando dos buracos com movimentos curtos. O sumiço vinha cada vez mais rápido, como se estivesse deslizando ladeira abaixo. Já faltava pouco para chegar na gente. Meu amigo me olhou com desespero, dizendo que não tinha mais para onde correr, e eu o vi se apagar bem diante dos meus olhos. O barulho da bicicleta contrastava com o silêncio atrás de mim, e eu me senti a pessoa mais azarada do mundo, quando o vi na minha frente, no meio da cidade fantasma, um carro. Eu acordei no Hospital Santa Maria, em Teresina. Disseram que me encontraram desmaiado no meio da rua. Nenhum arranhão. Por que essa garota não fala nada? Está em silêncio desde que eu comecei a falar. Ela levantou e foi ao banheiro. A essa altura deve estar pensando que eu sou algum tipo de psicopata. Ou então deve estar rindo de mim lá dentro. Ou pior, já deve ter ido embora, assustado com a minha loucura. Eu não aguento mais isso. Justo hoje que eu pensei que ia ser diferente, é muito frustrante. Não pode ser.
Eu tenho que aceitar. Eu sou completamente insano. É impossível. É ridículo. Quem vai acreditar numa coisa dessas? Uma cidade inteira desapareceu e ninguém nunca ouviu falar. Eu inventei isso tudo? Ou foi tudo um sonho? Eu estou mesmo aqui? Qual das realidades é a certa? É isso. Eu não sou real. Calma, isso é uma crise de pânico. Eu preciso me acalmar. Não! Essa foi uma ilusão. Uma mentira da minha própria mente doentia. A escola, os alunos, Verdejal. O que está acontecendo comigo? Todas aquelas pessoas, meu irmão, minha mãe, eles não existem. Eu não existo. Não! Eu senti a mão dela encostar na minha. Levantei a cabeça e olhei esses olhos. Não, calma. Eu conheço essa garota. Você existe. Eu existo. Eu sou a garota que viu tudo se apagar. Porque eu também estava lá. O que é real? Porque às vezes conhecemos pessoas que nos parecem familiares demais. Podemos inventar realidades diferentes para nós mesmos, a fim de bloquear algum trauma, de substituir uma memória ruim. Mas qual das realidades é a certa? Talvez você que está me ouvindo agora seja parte do sonho de alguém. Ou talvez você tenha sonhado com essa história. Quem disse que as coisas que inventamos no nosso imaginário não podem ser reais em outro plano? E quando esse imaginário é compartilhado por mais de uma pessoa, como você explicaria isso? Responde pra gente nos comentários. Não esquece de deixar o seu like e se for sua primeira história, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e